Quero falar hoje com vocês a respeito de dominar a voz interior, que também é um passo super importante, é um passo, na verdade, fundamental para quem quer realmente mudar a sua vida, transformar a sua vida numa coisa melhor, em algo melhor, ter realizações, né? Então, se a gente não tiver trabalhando essa vozinha, muito difícil mesmo seguir em frente, né? A gente fica 24 horas por dia com a gente mesmo, né? Então a gente precisa ser ótimas companhias, né? Vamos lá, né? Vamos falar sobre o tema de hoje. Continuando, na verdade, a falar sobre essa caminhada, né? Que eu estou tendo, né? Porque, na verdade, quando a gente encontra o nosso propósito de vida, não é assim uma coisa que finaliza. A gente continua na caminhada e continua se descobrindo e continua se melhorando. E isso que é legal, né? Não é só descobrir o seu propósito de vida, mas também viver esse propósito, né? E aí eu tô aqui fazendo essas lives para falar para vocês um pouquinho sobre como que foi minha jornada, né? Como que foi cada aprendizado. E eu acho que dando algumas dicas aqui vai ajudar bastante todos vocês. Hoje eu resolvi falar sobre a voz interior, repetindo porque é algo realmente fundamental para a vida de todas as pessoas, independente se ela quer descobrir o seu propósito de vida ou não. Deixa eu pegar o livro, eu não vou fazer a live necessariamente baseada 100% no livro que eu vou mostrar para vocês, mas eu já indico, tá? Que é um livro, bom, acho que para vocês vai aparecer ao contrário, mas o nome é Dominando a Voz Interior. Esse foi um livro que realmente fez muita diferença na minha vida, porque eu entendi melhor como que era trabalhar esse negócio de voz interior, né? Que é aquilo que fica muitas vezes nos atrapalhando, né? Mas assim, não é baseado necessariamente nesse livro, mas eu super indico para vocês, tá? Bom, hoje mesmo eu fiz uma postagem, né, nas minhas dicas de segunda, falando sobre a frase que eu uso muito para os meus clientes, uso na minha vida, uso para todo mundo, que é: fica do seu lado. É uma frase simples, mas muitos de nós não ficamos do nosso lado. A gente gosta mesmo de ficar meio que contra a gente mesmo. E é super importante você ficar do seu lado. Afinal de contas, né, você é a única pessoa que sabe exatamente o porquê você faz as coisas do jeito que você faz. Né? Então, se você se julga o tempo todo, se você aponta o dedo para si mesmo o tempo todo, não vai ser legal, né? Você convive com você o tempo todo, então é importante que você seja sempre seu melhor amigo, sua melhor amiga. E por isso que é importante a gente gerenciar a voz interior, né? Pra gente ficar do nosso lado, a gente tem que falar coisas boas a respeito da gente, né? O que vai acontecer quando você começa a gerenciar melhor a sua voz, quando você começa a trabalhar melhor, dominar mais essa voz? Você vai acabar se tornando uma pessoa muito mais positiva. E eu não tô falando isso por dados, eu tô falando isso porque aconteceu comigo, tá? Então você vai se tornar uma pessoa muito mais positiva, você vai se tornar muito mais confiante, você vai se tornar muito mais segura de si, vai se julgar menos, vai se sentir menos culpada, sabe? Então, assim, é muito poderoso você conseguir gerenciar essa voz. Porque afinal de contas, gente, você fica 24 horas por dia com você, né? Então, assim, se você fica com você o tempo todo apontando o dedo para si mesmo, como que vai ser? Como que você espera que vai ser o seu dia? É uma energia super baixa, né? Porque você mesmo tá sempre se denegrindo, falando coisas negativas a respeito de você. Então, por isso que a gente deve sim trabalhar essa voz. Eu anotei aqui um passo a passo para eu não me perder e poder falar numa linha de raciocínio bem legal para vocês. Então, de vez em quando eu vou colar, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, isso até tiro do livro, é reconhecer. Primeiro, reconheça que você tem uma voz aí dentro que fica repetindo coisas para você.
O que é essa voz? São os seus pensamentos, os pensamentos básicos, né? Então eles ficam ali repetindo várias e várias coisas para você, falando com você, conversando com você. Não é coisa de maluco. Mas pensa comigo, quando você vai lá dormir, às vezes você não consegue dormir porque essa voz não para de falar, não é verdade? Então, assim, é comum, é natural que essa voz fique trabalhando em você o tempo todo. E reconhecer isso é o primeiro passo. Como eu sempre falo aqui, a primeira coisa para tudo que você quer mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer. Enquanto você não reconhece que aquilo existe, você não tem condição nenhuma de mudar. Então aceite como uma verdade que existe sim uma vozinha que fica falando aí na sua cabeça, né? Agora, a segunda coisa, ela pode ficar te repetindo várias e várias coisas todos os dias, há muitos anos na sua cabeça, coisas do tipo, sei lá, eu não sou muito inteligente, eu sou incapaz de realizar X coisa, ou eu sou muito isso ou muito aquilo, ou quando você vai realizar algum trabalho, essa mente pode sempre estar falando, olha, não entra nessa, isso não vai fazer, não é bom, as pessoas não vencem na vida fazendo isso, X, Y, Z, sei lá. Ela pode até repetir várias coisas a respeito de você. E pode ser que algumas vezes é verdade, mas nem sempre é. Entende? Aceita. Ficar do seu lado, gente, é entender que às vezes a gente dá mancada mesmo. Às vezes a gente dá uma escorregada. Mas às vezes, não é o tempo todo. E quando a gente deixa a nossa mente fluir assim, inconsequentemente, geralmente, quando a gente não faz uma coisa que é muito legal, a nossa mente grava isso e com medo de você errar de novo, ela fica repetindo que você vai fazer aquilo de novo. Mas não é verdade. Então, aceite que nem sempre... Não, na verdade, assim, aceite que às vezes você dá mancada sim, mas nem sempre, não é sempre. Às vezes tá tudo certo. Às vezes você não consegue, sei lá, se sair bem na cozinha fazendo um arroz, e às vezes fica ótimo e maravilhoso, não é mesmo? Então por que achar que você é sempre burra? Ou que você é sempre incompetente? Ou que você é sempre imatura? Ou que, entende? Então, eu falo tudo isso quando for pensamentos negativos, né? Então, toma muito cuidado com esses pensamentos negativos de que você sempre é X coisa. Então, cuida disso. Porque imagina você ficar convivendo com uma pessoa, imagine que existe uma pessoa que fica o tempo todo do seu lado falando o quanto as coisas são difíceis, o quanto você não tem capacidade para isso, o quanto você é incompetente para fazer X coisas, X, Y, Z, né? Você não aguentaria uma pessoa dessa do seu lado. Aí, você faz o quê? Deixa que essa pessoa seja você mesma, né? E então tem que tomar cuidado, mas assim, por que a gente acaba fazendo isso, né? A gente aprendeu lá na infância, né? Que a gente não pode ouvir o coração. Quem ouve o coração sofre, né? E quem escuta a razão é o jeito certo para não sofrer. A melhor maneira de se prevenir, né? Só que assim, a gente tá sempre tentando se prevenir pro pior, né? É engraçado isso. A gente parece que se a gente se prevenir pro melhor, tá errado. A gente tem que estar sempre com o pé atrás. Tem que ver o que pode dar errado. Aí o que você faz? Você fica perguntando para sua mente, né? De uma maneira negativa, sempre baseada no medo, porque foi assim que a gente aprendeu. Olha, para não sofrer tem que tomar cuidado, ouça a sua razão, né? Ouça a mente, ela sabe o que faz, é o racional que resolve. E aí você faz o seguinte, você vai realizar qualquer coisa na sua vida e você vai consultar a sua mente de uma forma muitas vezes negativa, né? Então você fala assim, nossa, eu tenho que realizar um trabalho X, né? Sei lá, vamos dar um exemplo de uma venda. Eu tenho que vender um produto X. Mas e se eu chegar lá e a pessoa não gostar de mim? E se a pessoa comprar e o produto não for bom para ela? E se, sabe esse se? Então, aí a sua mente ela fica o quê? Respondendo coisas para te ajudar a se prevenir. Aí o que a sua mente vai procurar lá nos dados, né, da mente?
fica lá procurando nos dados tudo aquilo que você já viu, que você viveu, que você experimentou, ou que viu outras pessoas experimentando. Então vamos supor, se você tem um amigo que, sei lá, trabalhou com vendas em 3 lugares e não deu certo, a sua mente vai te lembrar de quem naquela hora? Ah, daquele seu amigo, exato, que não deu certo. Aí você vai ficar, olha, então, não deu certo pra ele, pode não dar certo pra mim, né? Enfim, ou então ele vai lembrar de algum momento em que você se sentiu envergonhada na hora que você foi fazer alguma venda. Ele vai te lembrar, ó, lembra como foi vergonhoso quando você tentou fazer aquela venda? Então, aí você, ai meu Deus, é mesmo, fiquei com vergonha. Então ele começa a trazer informações de coisas que você viu, ou de repente na televisão, você tá lá assistindo uma novela, e aí tá vendo na novela acontecer alguma coisa parecida com a sua vida, e você fala, não, aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Entende que a sua mente, para te proteger, ela fica trazendo todas as informações que você pediu. Só que ela tá trazendo baseado naquilo que você pediu. É baseado no medo? É baseado no que pode dar errado? Então ele vai trazer informações assim para você. E sabe o que vai acontecer? Você vai se bloquear, você não vai fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes a sua ação vai ser interrompida ali. Porque você não vai ter coragem de continuar com tantas respostas que a sua mente trouxe de que não vai dar certo. Ou de que você não é capaz, ou de que você não vai conseguir. Entende? E assim, a gente não pode brigar com a nossa mente. Ela não tá fazendo isso por mal, né? Ela simplesmente tá trazendo uma informação que você pediu. A nossa mente, ela é poderosíssima. Ela guarda informações gigantescas, só que ela guarda muita informação de forma inconsciente que você não sabe, entendeu? Tá lá no seu inconsciente. Então as suas experiências estão lá. Se você deixa ela fazer o que ela quiser, ela vai trazer informações que você conscientemente, assim, você nem lembra, nem lembrava. Aí ela traz, só que como isso foi uma experiência que o seu corpo já teve, aí ela entende que é uma verdade, então vai acontecer de novo. Entende? Então, assim, esse é o risco da gente deixar a nossa mente fazer o que ela bem quer, entende? Sem ter um pouquinho de gerenciamento, né? Sem ter um pouquinho de... Tem que ter um olhar para essa voz. A gente tem que começar a prestar atenção nela, porque, como eu disse, olha o poder que ela pode ter, né? O poder que ela tem, né, nas nossas vidas, né? Porque a gente simplesmente aprendeu que a gente tinha que dar poder para essa voz. Que a gente tem que sempre dar o poder para ela, porque quem ouve o coração tem até aquelas... como que é? O amor, coisas de coração é sempre coisa de bobo, né? Coisa de pessoa que vive no mundo da lua. E não é bem assim. A gente também tem um coração, tem uma alma, a gente tem que ouvir, saber equilibrar as duas coisas. Se você ignora, né, como você se sente em relação a certas coisas, só usando o racional, as coisas ficam sem uma vida, né? Sem uma verdade, né? Por assim dizer. Enfim. Então, é importante a gente ter esse controle da voz e... Deixa eu ver. E tomar muito cuidado com o que a gente tá... Porque, olha, como eu disse, a mente, ela é um computadorzinho, ela fica gravando, né? Então, se você só tá vendo pessoas que dão errado, conversa com pessoas que estão dando errado, você assiste coisas negativas. Então, lembre que isso são os dados que você tá colocando aí na sua mente. E é esses os dados que depois vai querer... Você vai procurar... sei lá, tomar uma decisão e vai ser baseado nisso tudo que você andou assistindo, que você andou ouvindo. Então, cuida do que você ouve, sabe? Cuida, né? Para você ter uma coleta de dados mais positiva, para ser mais a seu favor, entende? Então, se você não cuidar disso, essa voz vai te travar. Ela vai acabar parando você, entendeu? Nas suas ações, nas suas atitudes. Então, é importante sim. Agora, eu quero falar para vocês, assim, os passos que eu dei, né? Para poder já iniciar esse trabalho de silenciar essa voz.
eu faço com os meus coaches, eu dou algumas técnicas, né? E hoje eu vou falar um pouquinho como começar um pouquinho isso na sua vida, tá? E vocês vão ver que vai trazer uma diferença, né? Então, assim, primeira coisa eu já falei, que é reconhecer, né? Reconhece que você tem uma voz, espera só um minutinho, que essa voz são os seus pensamentos repetitivos, eles existem, eles estão aí, reconheça, sabe? Pra observar ele de longe, como se você fosse outra pessoa, tá? Sei lá, fecha os olhos e deixa a sua mente, quando você tiver, sei lá, na hora que você for dormir hoje, vou fazer isso, que os seus pensamentos começarem a fluir, tenta parar pra pensar, falar, olha aqui os meus pensamentos, olha eles aí, ó, é mesmo. Existe uma voz aqui que eu não tô dominando muito bem, ele tá fazendo isso sozinho, eu nem pedi pra ele pensar e ele tá pensando. Vê se isso não acontece. Quando você fizer isso, você vai se desidentificar da voz, né? É como se você pudesse olhar ela de longe, como se você se colocasse aqui e observasse essa voz. Então faz o teste e primeira coisa, faça isso, reconheça, né, que você tem essa voz, que a voz são os seus pensamentos, tá? Depois, reconheça que essa voz são experiências do seu passado, tá? Lembre-se que ele não consegue, gente, não, a nossa mente não é um guru que adivinha o futuro, tá? Ele só vai te falar baseado naquilo que você viu ou viveu. Então, ele não tem como ser uma verdade absoluta, né? Por quê? Porque não é porque deu errado lá no passado, com alguém que você conhece, ou até mesmo com você, que vai dar errado de novo, né? Pelo contrário, gente, quando dá errado certas coisas na nossa vida, a gente pega isso como uma experiência, vê o que é que deu errado e faz diferente, né? O que não pode é se impedir, mas se você deixar só a sua voz decidir isso por você, muito provavelmente você não vai fazer de novo, porque ele vai te convencer de que pode dar errado. E aí, né, você acaba acreditando e não fazendo nada. Então, lembre-se, todas as vezes, lembre-se que ele tá falando, tá repetindo coisas do passado, tá? Aí a terceira coisa que a gente deve fazer é interromper a voz negativa, tá? Como que a gente vai fazer isso? Gente, simples. Simplesmente para a voz. Chega, parou. Se for algo negativo que tá falando que não vai dar certo, que isso e aquilo, te deixando num estado negativo, ou falando mal sobre você mesma, tipo, você é burra, você não consegue, você é incapaz, você simplesmente para essa voz, fala assim, chega, e vai fazer alguma outra coisa, tá? Não é você discutir com a voz, tá? Não adianta você tentar argumentar com essa voz. Senão vai virar uma guerra mental, não tem ganho nisso. Você não precisa fazer isso. Você é a dona da sua vida. Então, simplesmente você não vai ouvir, né? Então, quando ela for começar a falar coisas negativas a respeito de você, ou de alguma situação, você simplesmente vai falar, para. É simples mesmo, gente, pode fazer o teste. Você fala assim, parou. E vai fazer outra coisa, ou vai ouvir uma música, interrompe esse pensamento e não deixa ele continuar. Sabe? Lembra que você tá fora, né? É só a sua mente falando, né? Então, interrompe essa voz e sai fora. A outra dica que eu trouxe é traga novas informações para sua mente. Gente, vamos ver coisa mais positiva, né? Vamos ver histórias de pessoas de sucesso, de pessoas que fizeram as coisas e deu certo, né? Pessoas que acharam que não conseguiriam realizar coisas e realizaram. Vamos trazer essa informação para nossa mente também ter isso como dado, né? Ele vai guardar esses dados ali e vai trazer para você, te ajudando a também de vez em quando pensar, não, pode dar certo, deu certo para fulano, né? Se você conhece 5 pessoas que não deram certo, o que a sua mente vai te trazer? Que não dá certo. Então, vamos acumular mais pessoas. Então, se você tem 5 que não deu certo, vai pesquisar na internet, meu bem. Igual eu falo, né? Se vira, procure informação, porque tem sim. Olha, por muito tempo eu não assisti jornal, né? Então, eu falei assim, às vezes algumas pessoas falavam, mas você vai ficar alienada, né? Se você não assistir jornal. Falava, não, agora eu escolho os jornais que eu assisto. Por exemplo, na internet
tem um site que se chama Só Notícia Boa. Então você entra lá e você vai ver notícias boas. Isso, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber que o mundo também não era assim, tão horroroso. Também tem coisas boas, né? Então isso faz com que eu fique com menos medo, né? A gente para de viver no medo. Então põe informação positiva na sua cabeça, sabe? Vai ler, vai pesquisar. Se você mesmo tem uma dúvida sobre você, sobre a sua pessoa, pesquisa. Gente, o Google é tão maravilhoso, eu adoro. Eu adoro fazer pesquisa no Google, porque se vier uma dúvida qualquer, por exemplo, se eu tiver um dia para baixo, super negativa, eu falo assim: estou negativa hoje, como ficar positiva? Juro, eu procuro. Eu não vou me deixar, eu não vou ficar alimentando isso que não faz bem para mim, né? Então, eu vou procurar informação. E isso faz com que a sua mente tenha mais informações positivas para fazer você conseguir elevar a sua energia, ficar num estado vibracional melhor, mais positivo. E com certeza você vai começar a encontrar coisas, muito mais coisas a seu favor, né? Então, assim, essas são as primeiras dicas, né, que eu tô passando para vocês. É uma abordagem rápida, lógico que para dominar a voz interior não é só isso, mas gente, eu garanto que se vocês começarem a levar a sério, fazendo só isso que eu falei aqui, você vai sentir diferença, vai sentir, porque primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente interromper o que tá negativo e trazer informações novas positivas, né? Até mesmo a respeito de você, né? Às vezes a pessoa fala assim: eu sou muito burra, né? Eu sou muito burra, ela costuma repetir que é muito burra. E quando a gente às vezes numa sessão, né? Falo isso que acontece, né? Com algumas clientes e tal. E você vai procurar ali a informação, lá no passado aí eu falo assim: tá, mas você sempre foi burra? Ah, eu acho que sim, sempre fui. E aí você vai conversando com aquela pessoa, ela vai e lembra de que não, ela já teve feitos maravilhosos, ela já passou por situações em que se surpreendeu, que surpreendeu as pessoas. Então a gente fica com tanto hábito de repetir uma coisa negativa sobre a gente, que esquece de procurar nos arquivos lá das nossas lembranças, que tem sim, você tem prova de que você é sim capaz da X coisa, entendeu? Então, assim, como eu sempre digo, é o autoconhecimento, né? Mas tudo tem que ter o primeiro passo. Então, o primeiro passo que eu dou hoje para vocês é justamente isso: reconhece a voz, reconhece que ela somente entende do que passou, ela não entende do futuro, né? Interrompe essa voz, não deixa ela progredir, não alimenta. Se ela tá falando mal de você, vamos supor que fosse uma amiga do seu lado, você vai ficar falando: fala mais sobre mim, nossa, você é muito burra, você é muito incapaz, eu duvido, fala mais. Você vai deixar, gente? Eu duvido, ninguém deixa, né? Mas porque é a mente, porque como a gente aprendeu lá na infância que a mente sabe tudo, a gente deixa falar. Então hoje eu te autorizo, tá? Não precisa deixar ela ficar falando pelos cotovelos, falando mal de você. Então, interrompe essa voz falando: parou, chega. Pode dar um grito também, não tem problema, tá? E vai fazer suas coisas, vai muda a direção, muda o foco do seu pensamento, tá bom? Você vai perceber que aos poucos você vai dominando isso de uma forma tão natural que nossa, eu não posso falar pra vocês que eu não penso negativo hoje, porque eu sinceramente, não é uma coisa que eu percebo. De tão treinada que eu tô nisso, eu consigo interromper com tanta facilidade que quando vem, eu acho que eu já nem percebo que eu dou o para tão rápido que eu nem percebo que veio. Entende? Então, assim, tudo, como eu disse lá, é treino, é prática, né? Pratica. E traga novas informações, tá bom? Pra sua vida. Informações positivas, gente. Começa a ler mais coisas positivas, falar mais com pessoas positivas, ver coisas positivas, para poder encher a sua mente de informação boa, de informação positiva. Mas enfim, hoje é isso. Vamos fazer assim, vai. Essa semana vamos interromper essa voz, né? Vamos calar um pouquinho essa voz. Pega as dicas de hoje que eu dei. Gente, um beijo para todos vocês. Espero que todos tenham gostado. Usem e depois me fala. Posta aqui, Alice, usei, é verdade, ficou legal, foi legal.
Façam um teste, gente. Assim, não acredita em mim, tá? Faz o teste. Pesquisa. Ai, acho que a Alice falou muita baboseira. Pesquisa. Eu só tô dando um pontapé inicial, né? Só tô colocando as pulguinhas atrás da orelha de vocês. E aí vocês aqui tem que prosseguir aí nos estudos, nos seus entendimentos, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês. Um beijo. Qualquer pergunta, se vocês quiserem deixar, vocês podem deixar aí, que na próxima a gente responde. E semana que vem vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de positividade. Um beijo, gente. Obrigada, viu? Beijo, beijo, beijo. Até mais. Tchau.